Podem sentar, meus irmãos, seja louvado o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, rogando a Ele que nos ilumine, que nos abençoe, que fale conosco, que ministre a Sua santa palavra às nossas vidas nesta manhã. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque, através do louvor, as nossas vidas são libertas. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos ouvir a Tua voz através da palavra. E a minha oração, Deus, é que eu possa ser instrumento. Usa-me como instrumento, como boca do Senhor, como bênção na vida dos meus irmãos aqui nesta manhã, Senhor, para que a Tua palavra possa trazer mudanças, a começar do meu coração, Senhor. Enche-me com Teu Santo Espírito e usa-me, Senhor, para o louvor do Teu nome. Esta é a nossa oração, aleluia, amém, Senhor. Meu querido irmão, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. Os irmãos sabem que nós estamos expondo essa epístola. Nós temos aproveitado os cultos da manhã, quando nós pregamos pela manhã, para voltar sempre os olhos para essa epístola. E entramos agora no último capítulo, irmãos. Que bênção, que maravilha. Nessa ministração sequenciada desta epístola, entramos no último capítulo, que tem muito a nos ensinar. E nessa manhã eu queria tratar com vocês o que está escrito do versículo 1 ao versículo 5. Eu chamo a sua atenção para esses 5 versículos, em nome do Senhor. Acompanhe comigo, irmãos. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Deus seja louvado por essa palavra, irmãos. Amém, queridos? Interessante, nós estamos terminamos o capítulo 5, quando Paulo apresenta a essa igreja a importância de se viver o fruto do Espírito. Não por acaso, Paulo vai começar lá, quando estava ministrando, nossa última ministração, lá no capítulo 5, versículo 22, ele começa dizendo que o fruto do Espírito é amor. Há quem diga, alguns comentaristas, que tudo que vem em seguida vem como reflexo da base de todo comportamento espiritual, que é o amor. Deus nos alcançou pelo seu amor, e nós devemos viver a relação interpessoal com o próximo com amor. É nesta carta aqui, irmãos, que Paulo vai tratar sobre a importância de entender de fato o que é o Evangelho. Nós poderíamos dizer que o Evangelho é o amor, é a vida prática do amor. E Paulo vai dizer que nesta vida prática do amor, que revela para a gente uma relação que entende o próximo como a si mesmo, com tudo aquilo que envolve o ser humano em acertos e erros, em caminhadas e em desistidas na caminhada, em progredir, mas também em regredir em alguns momentos. Tudo isso faz parte de um processo que nós chamamos de vida. A vida é assim para quem não conhece a Cristo. Nós também conhecemos a Cristo, de fato, passamos por momentos em que nós regredimos, mas não ficamos. O Senhor nos dá graça para prosseguirmos em nome de Jesus. O autor Timothy Keller é um escritor muito conhecido. Ele vai dizer que o Evangelho, que é amor, não é a maneira pela qual apenas nós entramos no reino, pela qual se vive no reino,
Ou seja, ele disse, não apenas através desse amor, eu não apenas entro, eu adentro a realidade espiritual, mas é através do Evangelho que eu vivo a condição prática do Evangelho. Ele vai dizer mais, Timothy Keller, é a maneira pela qual Cristo transforma pessoas, igrejas, comunidades e sociedades. É o amor de Deus que invade o coração da gente, de tal forma que nós refletimos aquilo que Deus faz conosco. Isso é amor, que nos transforma em poetas da vida. Isso me faz lembrar uma frase de Platão, um filósofo, que disse assim, olha, ao toque do amor, todos se transformam em poetas. E é fato, irmãos, nós podemos escrever uma poesia chamada vida. É o que Paulo quer apresentar aqui para a gente essa manhã. Lembrem-se, nós saímos até o capítulo 5 de conceitos teológicos sobre a importância de se entender que nós fomos justificados pela fé, nós fomos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho invadiu as nossas almas, e agora Paulo chama a atenção da igreja para dizer, isso tem que ser prático. E qual é a nossa proposta hoje, na vivência do amor, diante daquilo que Paulo entrega aqui para a gente como carta nessa manhã, é a seguinte, devemos carregar os fardos uns dos outros. Louvado seja Deus por isso. A proposta de Paulo aqui, percebam irmãos, ele termina o capítulo 5 dizendo, viva um fruto do Espírito, mas esse fruto do Espírito tem que ser vivenciado na comunidade, de levar, de carregar, de suportar, de servir como um ombro amigo, de entender que foi isso que Cristo fez por nós, é isso que Deus faz conosco todos os dias, Ele carrega, Ele nos transforma, Ele nos perdoa, Ele não desiste da gente, e aqui Paulo vai apontar para essa igreja, e para mim e para você nesta manhã, a importância de se viver de maneira prática, o carregar os fardos uns dos outros. Se nós fôssemos, nesta manhã, colocar esse microfone à disposição, para que cada membro desta igreja pudesse falar dos seus fardos hoje aqui de manhã. Que peso, não é verdade, irmãos? Que peso nós teríamos aqui. Quantos fardos aqui? Quantas pessoas que carregam pesos na alma, na mente, na caminhada. E nesta manhã eu queria, ao olhar para esses 5 versículos, eu queria destacar 3 verdades para a gente. E a primeira delas, nós encontramos no versículo 1, eu quero lhe convidar a ler comigo o versículo 1 de Gálatas, capítulo 6, todos juntos, toda igreja. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito corrige-o com espírito de brandura. A primeira coisa que eu quero destacar para a gente aqui nessa manhã, irmãos, é que levar as cargas uns dos outros implica em confrontar o pecado do próximo. Todavia, esse confronto tem que ser com espírito de brandura. Levar a carga do próximo é confrontar aquilo que é pecado. É a palavra que nos orienta aqui. É o texto que nos diz que essa relação de confronto, ela é estabelecida por nós, pecadores, limitados, finitos, carentes da misericórdia, carentes da graça. E aqui Paulo não quer trazer classes espirituais à igreja, um grupo mais destacado, um grupo que não peca, um grupo irretocável, mas não, mesmo reconhecendo quem ele era, Paulo chegou a dizer que ele era o mais miserável dos pecadores. Mas Paulo diz, olha, para levar as cargas uns dos outros, nós precisamos confrontar o pecado do próximo. Todavia, esse confronto tem que ser com espírito de brandura. Entendamos o texto, irmãos. Paulo vai dizer o seguinte, olha para o texto, a ideia do versículo é uma pessoa que foi surpreendida, que
acometida de uma transgressão. E é interessante que essa surpresa aqui é uma surpresa que gera constrangimentos, angústia, dor, decepções, sofrimentos. E aqui Paulo vai dizer: olha, se alguém for surpreendido nesta falta, há quem seja, todos nós somos, graças a Deus, dirigido pelo Espírito, nós somos dirigidos pelo Espírito, e a ideia é tratar aquele que foi surpreendido pelo pecado, que foi envolvido pelo pecado. Tal ideia aqui é tratar essa pessoa de forma espiritual, sem construir a ideia de superioridade, irmãos. Paulo vai tratar isso já nesse versículo 1. A ideia não é tratar com espírito de superioridade. Jesus já trouxe remédios para isso. Quando aquela mulher adúltera foi apresentada a Cristo, ele mesmo disse: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Jesus já colocou remédio nessa superioridade. Jesus já destruiu todo o conceito de superioridade quando ele disse: lance a primeira pedra. Todos se afastaram daquela pecadora, todos aqueles que julgavam que eram perfeitos, irretocáveis, todos eles saíram da presença daquela mulher e da presença de Cristo. Jesus já tratou isso. A ideia aqui não é superioridade, a ideia aqui não é orgulho, a ideia aqui não é menosprezar o próximo, a ideia não é se alegrar pela queda do outro, pela falha do outro, pelo pecado do outro, mas a essência aqui é carregar o fardo, é restaurar, é cuidar, é trazer de volta a comunhão, é ter cuidado com aquele que tropeçou, é entender que da mesma forma que a minha alma recebe o reflexo do perdão e da graça transformadora, da misericórdia bondosa de Cristo, eu preciso estar pronto para carregar, para suportar, para amar, para cuidar, para ser instrumento nas mãos de Deus nesse processo de correção, para que tudo isso redunde em uma única coisa: o nome do Senhor será glorificado. Em nome do Senhor, eu sou instrumento nas mãos de Deus para corrigir. Presta atenção, irmãos, Paulo não quer aqui tratar sobre uma igreja que fecha os olhos para o pecado, não, corrige. Mas Paulo trata sobre o primeiro fruto do Espírito, com amor, com brandura, com misericórdia. Interessante, irmão, se você olhar, vejam comigo, a ideia é tão clara no texto de realinhar, colocar de volta nos trilhos a caminhada daquele que foi surpreendido no pecado. É que ele usa o verbo aqui, catartisdó, que é restaura, corrige. Em outras palavras, esse termo era muito usado, muito comum usar esse verbo para aquelas pessoas que tiveram uma parte do seu corpo deslocada. O verbo usado é catartisdó, coloca de volta o osso, corrige, restaura. Presta atenção, querido, todo ser humano que tem um osso deslocado, eu já vi essa cena, para quem joga futebol, tá certo? Sabe disso. Quando o ombro de alguém é deslocado, e alguém vai lá no mesmo jogo, pegando ali o sangue quente, eu não sei, nós temos aqui fisioterapeutas na igreja, sei, mas os fisioterapeutas empíricos do racha, chegam lá e colocam no lugar. É um grito que a pessoa dá. Colocar no lugar dói, mas é a dor da restauração. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu não estou pedindo para ninguém colocar o osso de ninguém no lugar aqui, em nome de Jesus, viu? Restaurar dói. Em todo processo traumático, todo processo de recuperação, isso dói. Paulo se utiliza desse verbo aqui, irmãos. Paulo se utiliza para dizer: olha,
restaurem. A ideia aqui é trazer a naturalidade do corpo, a caminhada, o desenvolvimento. Quando o osso é deslocado, o natural perde a realidade daquele corpo. Nós precisamos trazer de volta para aquilo que a parte do corpo foi projetada, ou projetado com as demais partes do corpo. Paulo se utiliza desse verbo para dizer que a igreja é um corpo. Foi Paulo que tratou sobre isso em Romanos. Ele trata sobre a unidade orgânica da igreja, e Paulo vai dizer que a igreja é um corpo. Paulo vai dizer também que nem todo mundo é braço, nem todo mundo é perna, partes que são estabelecidas nesse corpo, e esse corpo precisa estar sarado em nome do Senhor. Às vezes quebra-se um dedo, fratura um dedo, uma mão. Às vezes no corpo de Cristo algumas pessoas foram machucadas pelas circunstâncias da vida. O que é que a igreja tem que fazer? Trata. Carregar uns aos outros não é colocar panos quentes, mas é tratar com honestidade o pecado do próximo. Lembre-se, Paulo não quer trazer a realidade de superioridade, mas a realidade do amor, com espírito de brandura. Sabe do que eu lembro, irmãos? Eu lembro da epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Você pode confirmar aí na sua Bíblia. Hebreus 12, versículo 11. Nos diz a palavra: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Seja bendito o nome do Senhor. Carregar as cargas uns dos outros, meus irmãos, é de encontro à infração, pecado, aquilo que macula. Deve ter uma natureza, teologicamente falando, positiva, de restauração, não de afastar. Por anos, a disciplina da igreja era vista como afastar a pessoa da igreja, era escancarar, era dizer: não vem mais, desaparece, você não é digna. Lá há muito tempo atrás. Nós precisamos entender a essência dessa disciplina, é restaurar, é religar, é trazer comunhão, mesmo que a pessoa esteja triste no momento, mesmo que a pessoa esteja decepcionada, envergonhada. É fato, o pecado nos envergonha diante de Deus. O profeta Daniel disse: a minha posição é corar de vergonha diante dos meus pecados, Deus, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és límpido, Tu és puro. Eu não, Senhor, eu sou pecador. Isaías disse: eu sou impuro. O pecado gera no coração da gente vergonha. Mas nós servimos a um Deus que não desiste, que é misericordioso, que é perdoador e que está aqui nesta manhã. Seja bendito o Seu nome para sempre. Carregar as cargas uns dos outros é tratar o pecado com sinceridade, com honestidade, mas com espírito de brandura. O que é que Paulo quer dizer com isso? Com misericórdia. Tantas pessoas que lhes falta misericórdia, pessoas que são alcançadas pela misericórdia de Deus diariamente, mas quando o outro peca, se coloca numa posição de perfeito, daquele que aponta, que julga. É interessante que Paulo vai resolver essa demanda dizendo, olha para o texto, finalzinho: guarda-te para que não sejas também tentado. Percebe, irmãos, que eu preciso carregar a carga do outro, não com aspereza, não com jactância, não com desdém, não com vaidade, não com superioridade, mas entendendo e usando as lentes
do Evangelho. Primeira verdade da gente aqui é que precisamos carregar as cargas uns dos outros, e carregar as cargas uns dos outros implica em tratar o pecado com honestidade, mas devemos tratar com espírito de brandura. Há uma segunda verdade que o texto quer nos ensinar, versículo 2. É levar as cargas uns dos outros, além de tratar com honestidade, com espírito de brandura, implica em cumprir a lei de Cristo. Olha para o versículo 2, vamos ler juntos, irmãos, o que diz o verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim, qual é a nossa maior missão? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Em outras palavras, se eu deixo de viver o que está escrito no versículo 1, eu não estou cumprindo a lei de Cristo. Se eu faço vistas grossas, se eu coloco panos quentes, se eu digo assim, não é comigo, se eu falo, problema é dele, você não está vivendo o que Cristo viveu. Cristo confrontou o pecado. E aí a ideia, irmãos, é dizer o seguinte: a expressão uns aos outros, nas cartas às igrejas, as cartas paulinas, é que essa ideia revela para a gente um papel duradouro, constante, uns com os outros, colocando-nos na condição de igualdade, uns com os outros. Quem sabe hoje alguém pecou, eu fui instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Quem sabe ali na frente eu errei, e essa pessoa foi instrumento de Deus. Nós somos servos, nós vivemos o Evangelho, nós assinamos a lei de Cristo constantemente. Paulo vai dizer isso, é uma ação contínua, é um serviço inacabado, e nós devemos carregar as cargas uns dos outros, e assim fazendo, nós iremos cumprir a lei de Cristo. Paulo foi alguém que falou muito sobre uns aos outros. Lembremos aqui, amemos uns aos outros, devemos servir uns aos outros, devemos consolar uns aos outros, devemos suportar uns aos outros, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, devemos edificar uns aos outros, devemos acolher uns aos outros, devemos consolar uns aos outros, devemos exortar uns aos outros. Eu devo ser benigno, compassivo com o outro, eu devo prestar assistência ao outro, uns aos outros. Nós devemos seguir o bem de uns para com os outros, uns aos outros. Nas cartas paulinas, irmãos, recebe essa ideia de coroação, de refletir o Evangelho, de viver Jesus na prática, de reescrever a história do Evangelho de maneira prática. Eu estou aqui para ser bênção na vida de vocês, irmãos, e da mesma forma vocês estão aqui para ministrar o meu coração, para ser instrumento nas mãos de Deus. Nós devemos servir uns aos outros. Seja bendito o nome do Senhor. É um pelo outro, e não um contra o outro. Eu fico muito preocupado quando eu percebo que a igreja está um contra o outro. Isso não é de Deus não, irmãos. Isso é facção, divisão. Isso é litígio na relação de igreja. Isso traz angústia ao coração da gente. Quando tem um contra o outro. Quando aquele que se diz cristão vibra com a queda do outro, isso não é de Deus não. Quando alguém usa de maneira maliciosa o nome do outro nas suas rodas de conversa, isso é um contra o outro. Isso não é igreja, isso é tudo menos igreja. Quando a pessoa não suporta o outro, isso não é igreja. Quando a pessoa fala porque tem que falar, não por amor, isso não é igreja. Você ainda não aprendeu a viver Cristo, Evangelho. Se eu quero carregar a carga um do outro, eu preciso entender que eu estou cumprindo a lei de Cristo, e nós somos miseráveis pecadores, mas Cristo não nos dá as costas, Cristo não desiste da gente, Cristo nos ama, Cristo não desistiu, Cristo jamais vai deixar de cumprir
cumprir a sua vontade sobre as nossas vidas. Da mesma forma, nós precisamos carregar as cargas uns dos outros. Aleluia! Implica em cumprir a lei de Cristo. É o próprio Cristo que vai conduzir essa paz. É Paulo que disse, se você voltar um pouquinho ao versículo 25 do capítulo 5, perceba, o capítulo 5 prepara o capítulo 6. Vamos ler juntos capítulo 5, versículo 25. Olha a construção de Paulo nessa carta. Vamos ler juntos, versículo 25 do capítulo 5. Toda igreja, se vivemos no Espírito, andemos. O que é andar no Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver, isso é andar no Espírito. E esse fruto eu preciso mostrar nas minhas relações, do meu levar a carga. Não há nada mais belo entre os seres humanos do que viver no Espírito. O mundo é mundo de facção, de luta, de ideologias que dividem, de brigas intermináveis. A igreja não, é ambiência de amor, de cuidado, de carregar, de suportar, de exortar com amor e brandura, de entender o outro como a nós mesmos, de olhar com misericórdia, de ter amor. Isso é cumprir a lei de Cristo, isso é viver. Pois bem, irmãos, levar as cargas uns dos outros implica em cumprir a lei de Cristo. Eu louvo a Deus porque é nessa perspectiva do ser servo, de uns para com os outros, de amar, de cumprir a lei de Cristo, que Paulo vai tratar nessa carta. Se você olha só para o seu entendimento e o meu entendimento, para que possa clarear a nossa ideia, olha o que Paulo vai dizer anteriormente, preparando o capítulo 6, ou na construção dessa carta, lá no capítulo 5, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos? Toda igreja. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode dizer amém por essa palavra? Levar as cargas uns dos outros implica em cumprir a lei. E por fim, irmãos, para a gente fechar essa sessão do texto, levar as cargas uns dos outros implica em levar o nosso próprio fardo. Eu acho interessante que Paulo, além de ter dito no versículo 1, que olha, aqui a ideia não é superioridade, não tem crente melhor do que o outro. Paulo vai dizer, e completa, ele reitera, de maneira abundante essa ideia, para que a vaidade humana, para que aquele que se acha alguma coisa, para que o crente se ache tão espiritual, tão irretocável, porque tem crente que se coloca assim, não, errou, falhou, tão santo. Eu já disse para alguém, eu tenho medo dessas pessoas muito santas. É muito santo, dá para mim não, é demais. Nós somos pecadores, irmãos, nós somos falhos, nós carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Nós somos miseráveis pecadores. Paulo vai resolver isso, Paulo vai alinhar, Paulo vai colocar remédio. Levar as cargas uns dos outros implica em levar o nosso próprio fardo. Olha comigo, eu vou ler, os irmãos acompanham, versículo 3 a versículo 5, é levar o nosso próprio fardo. Paulo vai dizer por quê? Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Pobre e enganado. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Timothy Keller vai dizer o seguinte: a nossa missão, a nossa tarefa é carregar o nosso fardo individual de modo que agrade a Deus. Quando eu trato meu fardo
com sinceridade, eu estou pronto, irmãos, para tratar o fardo do outro. Quando eu sou inadvertido em minhas confissões pessoais, eu trato o outro com desdém. Quando eu não encaro o meu pecado com honestidade, eu não trato o outro com honestidade, irmãos. Eu sou leviano. Quando eu não me coloco em confissão diária a Deus, eu acho que sou alguma coisa, eu fico me achando. Paulo vai resolver isso. Paulo vai dizer: não se enganem, sejam sinceros, tratem individualmente a alma de vocês. Irmãos, o autoexame falso leva ao autoengano, torna-me um crente imprestável. Se eu não confesso as minhas falhas, se eu sou extremamente tardio em tratar os meus pecados, mas ávido em tratar o pecado do próximo, eu me torno um fariseu, que apenas aponta o caminho, mas não vive o caminho, não se relaciona com Deus, não diz como Isaías: sou impuro, Deus, sou pecador. Não diz como Daniel: eu fico corado de vergonha diante da tua santidade, Deus. Eu preciso carregar o meu próprio fardo. Paulo vai dizer aqui, verso 3: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. De quem vocês lembram? Sabe de quem eu lembro? Daquela carta enviada à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 17, está escrito: dizes à igreja: estou rico e abastado, eu não preciso de alguma coisa, e nem sabes que tu és. Olha o que Deus vai dizer a essa igreja: tu és infeliz, tu és miserável, tu és pobre, cego e nu. Irmãos, levar as cargas uns dos outros implica em tratar o meu próprio fardo, em olhar para mim mesmo todos os dias, em clamar a Deus por misericórdia, em entender o que Deus quer de fato comigo. O contrário é verdade também, irmãos. Quanto ao exame correto, Paulo vai dizer: prove o seu próprio labor. Se você pega a tradução do versículo 4, parte A, mas prove cada um o seu labor, na Nova Versão Internacional está escrito lá: cada um examine os seus próprios atos. Olhe para os seus próprios atos, olhe para a sua vida, faça uma comparação com outro justa. E qual é a comparação justa? Somos pecadores, carecemos da misericórdia de Deus. É aquela ideia bíblica, irmãos, daquele que se debruça sobre o cisco do olho do irmão, mas não consegue enxergar a trave nos seus olhos, da sua vida, da sua realidade, da sua caminhada. Eu quero caminhar para o final desta palavra, que com toda certeza Deus já trouxe clareza a cada coração aqui nesta manhã. Amém, meu irmão? Levar as cargas uns dos outros implica em tratar o outro com honestidade, mas com misericórdia. Levar as cargas um com o outro implica, de maneira muito maravilhosa, viver o Evangelho. Reescrever a história do Evangelho através das nossas vidas é viver a lei de Cristo. Mas carregar a carga uns dos outros implica em carregar o meu próprio fardo. Interessante que aqui a palavra fardo, o termo no grego fardo aqui, era usado para descrever todo tipo de peso sobre a vida. Às vezes tem crentes com a vida pesada, mas que está ávido em olhar o cisco no olho do irmão. Paulo exorta dizendo, ele é conclusivo aqui, verso 5, para a gente terminar, irmãos, toda igreja: porque cada um levará o seu, mais uma vez, irmãos, bem forte, porque cada um, seja bendito o nome do Senhor.